Boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme a hora que nos estiverem a ouvir. Eu estou aqui, António Cerzelo, estou aqui com o membro da Associação dos Russos Livres, o Sr. Timofey Bugavetsky, que é a presidente e fundador em Portugal desta associação. Estamos muito próximos da Embaixada da Rússia, que está aqui por trás de mim, e viemos aqui para homenagear Navalny, um herói da Rússia que morreu recentemente envenenado pelo regime de Putin, depois de estar hospitalizado vários meses, acabou por não resistir e morrer, e hoje é um herói da liberdade, tanto na Rússia como um exemplo para a Europa e um exemplo para o mundo em todos os países onde há ditaduras. E ontem juntaram-se em Lisboa por causa do summit, o Web Summit, que se realizou em Lisboa este ano, onde se reafirmou a vontade da sua esposa, viúva, Julia Navalny, se vir a ter uma intervenção política e um papel de liderança, inclusive na Rússia, inclusive assumindo a vontade de poder vir a ser presidente, se isso for da vontade dos russos. Putin, que aprendeu as suas técnicas de repressão, quando era o dirigente do KGB, que é a polícia secreta russa, já era nessa altura da ditadura, quando foi eleito presidente, aproveitou-se dessas técnicas para conquistar mais poder na Rússia, mas sobretudo a seu favor. Os portugueses hoje têm perfeita noção de que todos os russos não são fascistas, não são ditadores, mas têm que se manter em silêncio para evitar se virem a ser incomodados. Sabemos muito bem isso, e portanto eles são também vítimas desse fascismo no silêncio que são obrigados a guardar. Passamos por isso quando foi da ditadura do Salazar, há cerca de 50 e pico anos. Eu pergunto-me, quantos russos há cá? Neste momento há mais de 5.000 russos, mas provavelmente o número pode chegar aos 10.000, porque alguns não estão registados ou ainda não têm a capacidade de aparecer publicamente porque têm de arranjar os papéis. Estou com Timofey Bugavetsky, digo mais uma vez, que é o fundador e presidente desta Associação dos Russos Livres, que luta pela liberdade da Rússia em Portugal e luta pelas liberdades em geral em todos os países do mundo onde há ditaduras. Obrigado, Sr. Antônio. Nós criamos uma sociedade civil e nós criamos uma associação horizontal e por isso eu não acho que eu tenho um título de presidente, eu acho que eu um membro da Associação de Russos Livres. Sim, isso é uma declaração de humildade, mas é necessário, tem que haver um líder e o líder tem que ter a capacidade de dar respostas às perguntas que se fazem e satisfazer os membros e os cidadãos do país que representa. E neste caso, embora seja presidente e possa ter esse papel e querer ter um papel humilde, a verdade é que o seu papel não deixa de ser importante para a Rússia e para todos os países onde há ditaduras, como um exemplo de luta que se tem de travar pelas democracias em todo o mundo, que infelizmente agora estão bastante ameaçadas. Sim, isso é importante resistir a uma ditadura, porque ditadura destruir uma econômica, destruir um futuro da Rússia e outros países que têm ditaduras. Olho que na Cuba. É também uma ditadura comunista já há muitos anos e os cidadãos estão muito presos e não podem falar e é muito difícil fugirem da Cuba para o Ocidente porque não podem passar para os Estados Unidos e não têm outra maneira de sair porque Cuba está encaixada quase numa ilha
no Atlântico. E também o povo da Cuba não é rico, eles pobres, eles têm boa natura, muito sol, muitas palmas, mas o povo é pobre e o povo não é livre. Tem também muito bons charutos. Os charutos cubanos são conhecidos no mundo e são em parte exportados para outros países, mas de facto passam fome, passam mal, não vivem alegremente e têm uma ditadura que lhes cai em cima e não têm meios de sair, porque os Estados Unidos fecharam a fronteira e eles não podem fugir por lá e, portanto, vir para o Ocidente só de barco e é muito complicado. É também um exemplo de uma outra ditadura que precisa de liberdade, embora haja alguns cubanos cá em Portugal que são homens ou mulheres que conseguiram escapar, fugir e vir para Portugal, que é um oásis de paz no mundo hoje, porque há muitos cidadãos que fogem dos países onde há ditaduras mais ou menos violentas e tentam vir para Portugal porque sabem que em Portugal há liberdade de expressão, há liberdade de pensamento e não há polícias secretas para perseguir as pessoas. Que essas polícias secretas que perseguem as pessoas são um dos símbolos dessas ditaduras. Sim, e nós agradecemos os ativistas cubanos que apoiam as nossas manifestações e nós apoiamos elas manifestações e quero falar viva Cuba livre e viva a Rússia livre. Viva a Rússia livre, viva a Cuba livre e viva todos os países onde há ditaduras que se libertem delas pelo mundo fora. Quero falar sobre outra ditadura que tem no mundo. Isso é ditadura no Venezuela e Estados Unidos pagam 15 milhões de euros por informação sobre Nicolás Maduro por narcoterrorismo, porque ela e outras autoridades da Venezuela distribuem muitos de narcóticos por outros países e isso é perigoso por o povo no mundo livre e outros ditadores são perigosos também. O ditador do Irão, Ayatollah Khamenei, criar os raquetas por Putin. Ditador da Coreia do Norte, criar os armas para Putin e também enviar os tropas para Putin. E tem outros ditadores na Bielorrússia e elas ajudam um para a outra. Isso é muito perigoso, nós queremos juntarmos também. Essa é a luta que temos de travar, todos os cidadãos livres, todas as democracias, tentar fazer com que as ditaduras acabem por cair uma a uma e darem liberdade aos seus povos. Seja qual for o pretexto, nos é porque são mulheres que não querem que as mulheres tenham atividade, noutros é por questões religiosas exageradas, fundamentalistas, mas essa é a luta que nos cabe a nós, cidadãos livres em todo o mundo, travar para que esses ditadores sejam anulados, sejam travados e não possam continuar a exercer esse poder arbitrário que faz sofrer os seus cidadãos. Muito obrigado. E eu acho que os opositores nos países com ditaduras queremos ajuda uma para a outra. Nós temos uma líder que nome é Alexei Navalny. Isso porque nós criamos esse memorial, porque ela foi símbolo da luta por muitos russos, símbolo da nova Rússia livre e não é perigoso para outros países. Navalny lutar dentro da prisão e depois do envenenamento da Novichok, ela continua a lutar até o seu morte contra Putin
contra a guerra na Ucrânia e por sua ideia de Rússia livre, Rússia boa para pessoas na Rússia. As pessoas na Rússia têm uma depressão porque elas provarem que caiu este regime, mas não sucedido com esta. Quero perguntar ao senhor António, que vivem na ditadura na Portugal por 30 anos, que pode as pessoas na Rússia façam para cair o regime, para criar uma futura livre para a Rússia? Bom, a ditadura em Portugal, a ditadura fascista, durou 50 anos. Foi vencida pelos militares, que hoje são conhecidos pelos militares de Abril, que eram todos, em geral, capitães. Os generais estavam a favor do regime fascista. O que me compete a mim dizer, simplesmente e com humildade, é que desafio e peço aos portugueses que sejam um exemplo para os outros povos e que lutem também por eles e lutem aqui em Portugal com o discurso que é necessário para anular os esforços das ditaduras para ocuparem todo o espaço que está livre. Temos de lutar em todo o lado, todos os dias, a todas as horas, pela democracia, que está sempre ameaçada por todos os ditadores e por todos aqueles que não querem a liberdade dos cidadãos e que não querem a igualdade entre todos. Em Portugal temos essa responsabilidade. Todos os portugueses, todas as portuguesas têm que lutar pelas democracias, pela nossa democracia e para que se implantem democracias em todo o mundo, arrasando as ditaduras que ainda sobrevivem e que, se nós não lutarmos, continuarão a sobreviver. Muito obrigado e no final eu quero falar que já na Ucrânia o povo ucraniano está em luta contra a ditadura na Rússia, que nós não podemos lutar no tempos não são na Rússia. Essa luta é luta para a democracia contra a ditadura, e não uma ditadura, mas muitas ditaduras. E elas queremos muitas ajudas. As ditaduras todas se juntam e todas se defendem umas às outras e por isso as democracias também têm de se juntar com a força da liberdade para arrasar essas ditaduras. Elas não podem ter lugar sobre a terra. Destroem a terra, destroem a paisagem, destroem o clima, destroem as liberdades. E é em liberdade que as pessoas gostam de viver e querem viver e gostam de ter o sabor de poderem fazer aquilo que lhes apetece, que lhes sabe bem, sem ofender, evidentemente, os outros. Muito obrigado, Sr. António, e muito obrigado, Portugal, por nós podemos falar livre e falar o que nossos têm to falar. Para mim não é preciso agradecer. As obrigações não se agradecem, cumprem-se.